Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula barra análise das propostas da Federal do Paraná. O nosso intuito é basicamente trabalhar com as propostas do vestibular atual, né, o 22 barra 23. Cada um dos vídeos vai ser uma análise de uma das propostas, tá? A minha meta aqui é, acima de qualquer coisa, já para acalmá-los, não é vir e ditar, olha, se você não fez do jeito que eu falar aqui, acabou, a tua prova vai ser zerada. Não é essa a minha intenção. A minha meta é, levando em consideração o enunciado, levando em consideração o texto base, o que era para fazer, qual era o norte que era para a gente seguir, tudo bem? Então, é essa a nossa expectativa. A minha meta não é desconstruir todos os textos de vocês e falar, ó, se você não fez desse jeito, acabou, já era. Tudo bem? E também para eu falar um pouco mal do resumo, tá? Roda a vinheta, querido editor, e bora lá. Bom, vamos lá. Vamos começar com o primeiro texto, que no caso é a crônica especificamente. O que era pedido aqui? Olha só. Leia a seguir os parágrafos iniciais de uma crônica de Juliano Martins. Em outras palavras, era para você ler os parágrafos iniciais da narrativa em questão, da crônica em questão. Qual é a característica especial da crônica, tá? Basicamente, a característica especial de uma crônica é um texto que vem com o intuito de falar sobre o cotidiano e é um texto extremamente curto, tá? Então, qual que é a brincadeira aqui? Se você soubesse que é um texto sobre o cotidiano e é um texto curto, beleza. Se você não soubesse, beleza também. Porque, bem no fim, é uma narrativa. Então, você não precisa se preocupar. Não tem nada muito gritante no caso da crônica que faça com que a tua estrutura textual se altere, tá? Ela é a mesma. A gente tem a apresentação inicial, tem os conflitos, tem o clímax e tem o desfecho. Então, é jogando em casa, padrão. Vamos lá. Escreva um ou dois parágrafos. Então, aqui a Federal está dando abertura para você, ó. Você pode escolher qual dos dois você quer trabalhar, dando continuidade à crônica de Martins. Então, aqui a gente tem de fato o gênero textual que a gente trabalhou ao longo das aulas, a continuação. Então, é uma continuação do quê? De uma narrativa, sem necessariamente concluí-la. Pedro, eu concluí, acabou o mundo. Não. Pedro, eu não concluí, acabou o mundo. Não também. Pelo enunciado, eles estão falando, ó, não precisava concluir. Então ficava ao seu critério o que você poderia fazer aqui, tá? Seu texto deve apresentar uma articulação clara e consistente com os parágrafos iniciais. Então tem que ter coerência. Aquilo que você escrever tem que ter coerência em relação ao que foi escrito pelo Juliano Martins. Introduzir informações novas que garantam a progressão no tratamento do tema. Em outras palavras, tem que ir para frente. Não dá para só repetir o que ele falou, beleza? Ter de 10 a 12, aqui tem algo interessante, né, se a gente parar para pensar. Porque é um texto mais curto do que aquilo que a gente estava esperando. 10 a 12 é menos, né? É menos do que a gente estava se programando. Mas beleza. E respeitar as características discursivo-formais do gênero solicitado. Então a gente tem que respeitar a própria crônica e respeitar a continuação, a continuidade. Beleza? Vamos lá, vamos conhecer esse texto aqui? Vamos dar uma olhada, vamos ver o que o Juliano Martins faz? Então acompanha ali comigo. Infinito passivo. Tinha um estranho hábito. Acordava, pegava o celular e tirava uma foto do seu rosto amarfanhado, recém-amanhecido. Nem se dava ao trabalho de avaliar o grotesco resultado. Apenas descarregava a foto no computador, na pasta Envelhecendo Dormindo. Nunca fez questão de examinar se havia vermelhidões, remelas amareladas ou esbranquiçadas, ou qualquer outra marca deixada pelo travesseiro encharcado de saliva. Apenas o registro, e lhe bastava.
Certo dia, o tédio lhe fincando adagas no peito, abriu a pasta envelhecendo dormindo. Ali havia 328 fotos tiradas nos últimos 328 dias. Ideia tosca ou não, era um rapaz fiel aos seus propósitos. Então vamos lá, vamos começar fazendo uma análise da estrutura do texto dele. Então o que era para vocês avaliarem num texto desse? Bom, inicialmente era para a gente pensar no vocabulário usado. A gente precisaria pensar também, não somente no vocabulário, mas pensar também na periodização do texto dele, ou seja, na construção dos períodos do texto, na paragrafação do texto dele, em algo que chamasse a atenção, sei lá, por exemplo, na pontuação dele, no estilo de escrita dessa pessoa, estilo de escrita. Vamos lá, vamos pensar aqui. Olhando para o vocabulário dele, né? A gente tem algum termo muito chamativo? Tem um, né? Tem um termo aqui que é mais diferenciado, que é o amarfanhado. Ele é um termo diferente. Mas além dele, tem algum outro? Não. Então, se a gente parar para pensar, o vocabulário dele é um vocabulário normal. Opa, vamos trocar aqui. É um vocabulário normal. É um vocabulário que não enche muito, não tem muita... nada muito chique, digamos assim. Periodização. Ó, a periodização é interessante. Por que é interessante? Repara comigo aqui. Eu tenho, basicamente, esse período aqui. Eu tenho este aqui. Eu tenho este. Ou seja, a gente está trabalhando aqui com períodos mais curtos. A gente tem um estilo de escrita que traz essa periodização mais curta. Inclusive, focando até mesmo em algo bem pequeno ao final dos parágrafos. O que dá para a gente fazer com essa informação? Bom, na hora da gente escrever a nossa continuação, a gente teria que seguir essa linha de raciocínio. Então, são períodos mais curtos. Paragrafação do texto dele. Na minha opinião, é uma paragrafação mais curta. Por que eu acho que é mais curto? Porque, repara só, eu tenho este primeiro parágrafo aqui com 4 linhas e um segundo com 2 linhas. Então, querendo ou não, é uma paragrafação mais curta. A pontuação. Na minha visão, é uma pontuação padrão. Não tem nenhuma intencionalidade, tipo, uma intencionalidade gritante. Então, é uma padrão. Como assim uma padrão? Bom, se o meu período é mais curto, então, automaticamente, eu acabo tendo mais ponto final. Mas isso não significa que é uma pontuação de ponto final intencional, digamos assim, com algum viés intencional. E o estilo de escrita dele? Bom, se a gente observa a forma como ele coloca, é um estilo de escrita mais solto, um estilo de escrita mais tranquilo, digamos assim. É um estilo de escrita mais solto, mais, até mesmo mais padrão pro contemporâneo, para aquilo que é o normal hoje em dia. Não tem nada chamativo, digamos assim, não tem nenhum termo especial, nem nada do tipo. Então, bem padrão, certo? Pro conteúdo, vamos pensar, o que ele planta pra gente aqui no primeiro parágrafo, tá? Ele contextualiza pra gente. O que ele contextualiza? Bom, ele vai contextualizar pra gente, basicamente, que ele tem um hábito estranho, um costume estranho, que é, todo dia, quando ele acorda, ele faz o quê? Ele tira uma foto. Ele tira uma foto de si. E ele não se importa com essa foto. Ou seja, ele só tira. Ele só vai registrando essa fotografia. Certo? Beleza. O segundo parágrafo, o que ele faz pra gente? Bom, ele mostra pra gente uma característica do personagem. Qual é essa característica? Uma consistência. O personagem, ele ali é muito consistente. E uma outra coisa interessante da gente pensar é, certo dia, o tédio lhe fincando adagas no peito, abriu a pasta envelhecendo dormindo. Ou seja, a gente está num contexto em que ele está entediado. Por que ele está entediado? Seria uma possibilidade aí de você dar uma continuidade.
Seria uma ideia de você pegar o gancho para continuar. Então ele está entediado. Uma outra coisa que você pode pegar de gancho é essa consistência que eu falei para vocês, que está aqui. Mas o ponto fundamental que vocês precisam pensar nessa produção é justamente esse hábito dele de fazer o quê? Bom, de tirar a fotografia. O que isso simboliza? Simboliza que ele é um bom usuário do celular. Simboliza que ele é um cara que, ele vai fazer essas fotografias. Ele tá antenado, ele tá conectado. E você poderia pegar isso como gancho para dar a sua continuidade. Pedro, fiz um negócio totalmente diferente, mas que faz sentido com a história. Está certo? Provavelmente. Por quê? Porque basicamente, se a gente pensar, a Federal vai avaliar vocês com duas grandes pautas. A segunda pauta é a pauta da gramática barra estilo de escrita do autor, estilo de escrita. E a primeira pauta avaliativa de vocês é a coerência da continuidade. A coerência da continuidade. Em outras palavras, aquilo que você escolheu trabalhar, tá certo? Aquilo que você escolheu faz sentido com o personagem plantado ali no começo? Faz sentido com o personagem contextualizado anteriormente? Putz, faz. Então, beleza. Só alegria. Tudo bem? De boas? Então, olha só. Pegou o teu texto, olhou pro teu texto, fez algo que realmente tinha coerência, fazia sentido com a continuidade. Beleza, só alegria. Muito provavelmente você pode ir bem nessa primeira pauta. O que você tinha que colocar aqui pra gente, né? Obviamente, vamos fazer uma análise aqui da estrutura da narrativa. Você tinha que colocar algo que fosse o clímax da história, o ponto alto da história. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, ele planta pra gente aqui essa contextualização inicial e ele nos entrega, nesse segundo parágrafo, essa característica, esse acontecimento, essa coisa diferente que acontece com o personagem, que ele tá entediado e ele resolve olhar para as fotografias. Então é como se a gente tivesse, em todo esse trecho que eu vou pintar de amarelo aqui agora, é como se a gente tivesse o quê? Tivesse um conflito aqui. A gente tem um conflito. Qual a consequência desse conflito? O que acontece depois? O que rola depois? Então você poderia colocar essa reação junto com esse clímax. Ou ir direto para o clímax e dar o desfecho. Ou só dar o clímax. Tudo bem? O ponto é, o que acontece agora? O que rola agora? Beleza? De boas? Então, olhando para essa primeira proposta, eu acredito que não foi nada fora da casinha. A gente olhou propostas piores ao longo do curso. A gente trabalhou com propostas piores ao longo do curso. Era de se esperar que fosse uma continuidade, já que, como eu falei em aula, é um tipo de gênero textual, é um tipo de pedido, vamos colocar assim, da Federal, que pode avaliar muita coisa de vocês e pode misturar os gêneros textuais, o que acaba sendo muito interessante para a própria Federal do Paraná. Ela acaba avaliando vocês bastante. Tudo bem? Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Vamos para o próximo texto no outro vídeo, aí você dá uma olhada. Beleza? Tchau!